Aqui estamos mais uma vez com um seminário no ar e vamos começar o curso bíblico sobre autoridade espiritual. Aula número 1, a importância da autoridade. Nós estaremos estudando o livro de Watchman Nee. Watchman Nee em inglês e em chinês Ni Tosheng, sobrenome é Ni, Tosheng é o nome. Em inglês a tradução veio Watchman Nee, ou seja, algo parecido com sentinela Nee. Ele é tido no mundo inteiro como um dos grandes apóstolos de nossos dias. E quando escreve sobre um assunto desses, é com grande autoridade que o faz, principalmente quando ele fala sobre autoridade espiritual. E é o que nós vamos estudar neste nosso próximo curso. Nós temos uma duração prevista de cerca de 30 aulas e estaremos seguindo este livro que se encontra editado em português pela editora Vida. Vamos começar. A introdução é sobre a importância da autoridade e como não poderia deixar de ser, este autor começa já diretamente no assunto. Sem muito rodeios, ele vai ao assunto mais importante. O trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade. É tremendo. Nós precisamos ter uma visão clara a respeito de quem é Deus para nos posicionar com respeito a Ele. É necessário que você saiba quem é Deus para poder decidir tudo mais com respeito à sua vida. Sem que você tenha uma noção clara de quem é Deus, do que Ele representa para você, da posição de Deus em relação a você e da sua posição em relação a Ele, sem isto, nada feito. E ele começa dizendo que o trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade. A autoridade de Deus criou e mantém todas as coisas. Vejamos isto na Bíblia. Onde é que está escrito? Vamos tomar como primeiro texto Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 3, quando diz: Ele, o Senhor, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele entrou de posse da autoridade plena. Mas acontece que precisamos ter uma ideia de que é autoridade. Afinal, o que é autoridade? Eu me lembro de uma definição muito interessante, que diz: autoridade é o direito de comandar associado ao poder para fazer cumpridas as ordens. Autoridade, portanto, é direito de comandar, direito que se adquire, de alguma maneira, associado ao poder de fazer cumpridas as ordens. Aquele que tem autoridade tem direito de impor, mandar, dar ordens. E ele tem também à sua disposição poder para fazer com que essas ordens sejam cumpridas. Isto é autoridade. E quem mais no universo tem autoridade senão o próprio Deus? A autoridade que ele tem é tremenda, imensa, ilimitada. A autoridade de Deus dá-lhe o direito de fazer o que quiser e tem também o poder para impor a sua vontade. Apesar disto, ele não faz assim de qualquer maneira, impondo a sua vontade sobre qualquer vida. Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Tendo isto em vista, nós dizemos que ofender a autoridade de Deus é ferir a sua própria pessoa. Preste bem atenção nisto. Ferir a autoridade de Deus é pior do que o pecado. Isto é uma questão de princípio. É ofender a própria pessoa de Deus, ofender a sua autoridade. O pecado é uma questão de conduta, de fazer. É menos grave um pouco. O pecado é uma desobediência, é uma falta de conformidade com aquele padrão, mas ferir a autoridade, ofender a própria pessoa de Deus é a coisa mais séria que existe. Lúcifer se tornou diabo
ele não era diabo, era um anjo de luz. E ele não desobedeceu a Deus. A Bíblia não relata a desobediência dele. Ele violou a autoridade de Deus. E quando se rebelou contra a autoridade de Deus, se tornou diabo. Ele não teve uma desobediência como teve Adão e como teve Eva. Ele se tornou Satanás porque ele violou, ofendeu a própria autoridade de Deus, que é a coisa mais séria que existe. E se você quiser seguir o mesmo caminho de Lúcifer, você faça o mesmo que ele. Ofenda a autoridade. Ofenda a autoridade, você estará seguindo o caminho dele. Vejamos isso em Isaías no capítulo 14, versículo 14. Diz ele: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o princípio da sua queda, quando se tornou em Satanás, inimigo de Deus. E então nós afirmamos que é possível você acatar toda a doutrina de Deus, no entanto seguir a Satanás nos princípios da sua vida. Será isto possível? Estar de posse de toda a doutrina de Deus e, no entanto, seguir a Satanás? Na teoria está com a doutrina, na prática com os princípios satânicos, princípio da rebeldia, princípio da insubmissão, princípio de não acatar a autoridade. Veja, por exemplo, o jovem rico, que se chegou a Jesus dizendo que cumpria toda a lei objetiva, toda a lei na forma de mandamentos ele cumpria. Mas quando Jesus exerceu o direito que ele tinha, a autoridade lhe concedia esse direito de dar ordens, e ele ordenou que o jovem rico fosse e vendesse todos os seus bens, dando-os aos pobres. Vendo isto, ouvindo isto, o jovem rico se retirou porque não queria obedecer, queria apenas cumprir as doutrinas. Obediência, nada. A obediência está diretamente relacionada com o reconhecimento da autoridade. Para alguém ser livre de Satanás, livre do mundo, só mesmo reconhecendo que o reino, que a autoridade pertence a Deus. Será fácil isto? Bem, examine e você verá. Reconhecer que a autoridade, que o reino pertence a Deus é fácil. Hoje nós pregamos o Evangelho para colocar os homens debaixo da autoridade de Jesus Cristo como Senhor. Mas como estabelecer a autoridade de Deus na terra se nem mesmo você a conhece na sua vida? Se você não está debaixo de autoridade, se você não reconhece a autoridade, você não pode pregar o Evangelho. A controvérsia do universo se resume em um ponto apenas. Quem é que tem autoridade? É Deus ou é Satanás? Ou é o seu eu, a carne? Esta é a causa da nossa luta, da nossa batalha contra Satanás. A autoridade pertence a Deus e Satanás diz que não. Esta é, em resumo, a nossa batalha durante toda a nossa vida aqui na terra. A conversão só é possível baseada numa mudança de reconhecimento da autoridade. Antes quem tinha autoridade era você, indiretamente Satanás, mas agora a autoridade é do Senhor, não só na teoria, como na prática. E saiba disto, Deus usa o seu poder máximo para manter a sua autoridade. A autoridade é a coisa mais importante aos olhos de Deus. A pessoa pode pecar, que há perdão, mas a pessoa não pode ferir a autoridade de Deus e ser perdoada. É uma coisa seríssima. Leiamos o que o Watchman diz na página 14 do seu livro Autoridade Espiritual. Deus usa o seu poder máximo para manter a sua autoridade. Por isso, a coisa mais difícil de enfrentar é a sua autoridade. Nós, que somos tão cheios de justiça própria e ainda assim tão cegos, precisamos uma vez em nossa vida ter um encontro com a autoridade de Deus para sermos quebrantados até a submissão e assim começar a aprender a obedecer a essa autoridade. Antes que um homem se sujeite à autoridade delegada por Deus, é preciso que conheça a autoridade do próprio Deus.
se você quer ser feliz, progredir, ter salvação, produzir frutos, então, em primeiro lugar, você precisa reconhecer a autoridade na sua própria vida. Em 1 Samuel 15, 22, nós encontramos Deus mesmo dizendo que obedecer é melhor do que o sacrificar. Sacrifícios são ofertas, mas não é isto que Deus quer em primeiro lugar, que você dê alguma coisa. Ele quer que você obedeça. O obedecer subentende reconhecimento de autoridade. Jesus, em oração, exemplifica este fato, quando ele diz que seja feita a autoridade do Pai. Essa autoridade do Pai é absoluta, e por essa autoridade, a vontade do Pai tinha que ser feita. É o que Jesus queria. Acima de todas as coisas, que a vontade do Pai fosse feita. Vejamos, João capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Este cálice era a vontade do Pai. Independente da morte de Jesus, o importante era fazer a vontade do Pai. E se a vontade do Pai fosse que Jesus não morresse, então ele não morreria. O importante é fazer a vontade do Pai, não em você dar alguma coisa, mas obedecer. A autoridade de Deus era inclusive mais importante do que a própria cruz, que é o centro do universo. O que Deus quer em primeiro lugar não é um desprendimento, não é uma vida sacrificial, mas obediência. Se você não obedece, você não pode dar oferta nenhuma. Você, se não está debaixo de autoridade, não pode fazer nada que seja aceito por Deus. O primeiro que você pode fazer é agradar a Deus obedecendo, se submetendo à autoridade. Antes de poder trabalhar para Deus, qualquer pessoa tem de entrar em contato com a autoridade de Deus. Se você não conhecer pessoalmente a autoridade de Deus, você não pode ser um obreiro do Senhor. E diz a Bíblia que só entrarão no reino de Deus, no reino dos céus, os que fazem a vontade de Deus. Não os que dizem Senhor, Senhor, mas os que fazem. Não os que falam, mas os que fazem. Não os que creem, mas os que obedecem. Não só os que creem, mas os que creem e obedecem como prova da sua fé. Isto Deus espera de você. Se você crê, então mostre que você crê, obedeça. Isto é o que Deus está esperando de você. Os dois princípios reinantes no mundo são submissão à autoridade de Deus e rebeldia à autoridade de Deus. O princípio satânico não é propriamente que se obedeça a Satanás, mas em que se rebele à autoridade de Deus, que no fundo dá quase a mesma coisa. Satanás, em princípio, não quer que você se submeta a ele. Ele quer que você se rebele contra Deus. Esse é o princípio que Satanás está desejando. Portanto, se você quer fazer a vontade de Deus, a primeira coisa e a mais importante que você tem que fazer é reconhecer a autoridade de Deus e se submeter a ela. E isso, como veremos mais adiante, tem muitas implicações. Satanás ri de satisfação quando uma pessoa prega a palavra de Deus e, no entanto, vive na rebeldia. Rebeldia contra qualquer pessoa que seja. É apenas mais uma pessoa sobre quem Satanás tem influência, através do princípio da rebeldia. Sempre quando alguém se rebela, está fazendo a vontade de Satanás. A Bíblia dá